Bom, o governo do Amazonas, ele pediu o parcelamento dos precatórios do governo do estado. O projeto de lei 490 de 2022, ele foi apresentado na Câmara no dia 8 de dezembro de 2022, e esse projeto, ele tanto pede o aumento do ICMS para compensar as perdas, quanto pede o parcelamento dos precatórios, né? Na prática, o governo diz que o montante que está orçado para 2023 é maior do que a média dos últimos 5 anos. Para se ter uma ideia, o governo alega que em 2019, o montante de precatórios que foram orçados foi na ordem de 20 milhões de reais. E este ano teria um montante de 409 milhões. O que é que a gente já tinha visto lá atrás e que agora vem compartilhar com vocês? Desde 2021, existia uma empresa, que aí essa empresa, eu não vou citar o nome, mas essa empresa, ela também esteve envolvida nos escândalos lá da Operação Lava Jato. Uma empresa dessa, ela tem um montante de 400 milhões, de 300 milhões a 400 milhões, hoje é atualizado, em precatórios a receber. O que é que aconteceu? Ela entrou na fila de 2022 para receber esse montante. Quando chegou na vez dela, o governo postergou o pagamento, ou seja, o governo não pagou os 400 milhões de reais, que na época era devido a ela. Então, como tem esse precatório de 300 milhões, né? Hoje atualizado passa de 400 talvez, e esses outros 9 milhões talvez que seja só dos credores. Como tinha esse precatório, vou falar a empresa da Camargo Corrêa, teve envolvida na Operação Lava Jato, mas ela tem esse precatório do governo do estado do Amazonas a receber. Como tem esse precatório da Camargo Corrêa, que seria da ordem de 300 a 400 milhões de reais, ele veio na fila de 2022 para ser pago. Quando chegou na vez dele, o governo do Amazonas alegou falta de recursos, e aí meio que estancou o pagamento, certo? E aí foi pagando o restante com os valores que tinha, ou seja, não pagou esse precatório da Camargo Corrêa. Chega 2022, começam novamente a pagar precatórios, e vai chegar a vez do precatório da Camargo Corrêa. Quando chegou o precatório da Camargo Corrêa, o governo do Amazonas, né, o setor financeiro, disse assim: olha, a gente não tem condições de pagar esse precatório. E aí o governo fez o quê? Enviou um projeto de lei que pede o parcelamento, inclusive dos montantes deste precatório, porque esse precatório, exclusivamente de 400 milhões de reais, ao nosso ver, estaria atrapalhando toda a fila de outros credores, que são credores de 1 milhão, 500 mil, 50 mil, 60 mil reais. Tem aqueles credores que são 10 milhões abaixo. Isso aí, qualquer governo, eu acredito que paga tranquilo. Mas um precatório que seja de 400 milhões, 300 milhões de reais, até mesmo o governo federal, querendo ou não, em muitos casos eles têm um pouco de dificuldade de pagar. Então, o governo do Amazonas, ele tem um projeto de lei que foi incluso no projeto de lei do aumento do ICMS, para que seja votado o parcelamento dos precatórios. E aí eu vou dizer o que o governo disse aqui. Enviou um projeto de lei para parcelar 409 milhões e 600 mil reais em precatórios, que são dívidas do Estado com cidadãos e empresas reconhecidas pela Justiça. O pagamento parcelado será em 2023, agora neste ano, conforme o governo estadual. Esse valor representa um aumento de
1.869% e ameaça o cenário fiscal do governo. A propositura compõe um pacote de medidas administrativas adotadas pelo Estado para compensar perdas de arrecadação com o ICMS sobre os combustíveis, provocadas com a sanção de leis federais que reduziram os impostos em meio às altas registradas no ano de 2022. As reduções de imposto aliviaram o bolso do consumidor, mas geraram perdas de arrecadação. Além do parcelamento dos precatórios, o governo enviou aos deputados estaduais o projeto de lei para elevar de 18% para 20% as alíquotas do ICMS para serviços essenciais, como energia elétrica, gás e outras coisas, principalmente IPVA também, colocaram até isso no meio. E aí o número desse projeto é o número 490, é um projeto de lei 490 de 2022 e prevê que esse parcelamento vai ser necessário. Aí o governo, isso aqui de acordo com a Assembleia, o governo disse mais assim: nos últimos 5 anos, para se ter uma ideia, que no ano de 2019, o pagamento dos precatórios, o montante foi de 20,8 milhões. E no exercício de 2023, esse valor teria aumentado quase 2.000%, ou seja, foi para 409 milhões de reais. Aí, de acordo com o governo, esse parcelamento deve ocorrer em 12 meses. Deve ocorrer se o montante devido em 12 meses ultrapassar a média registrada nos últimos 5 anos. Ou seja, vai ser parcelado. E aí, o credor é só quem sofre, né? É aquela coisa. Se o Estado te deve, ele não paga ou paga parcelado. Se você deve ao Estado, ele te coloca uma execução fiscal, vai executar suas dívidas, leiloar seus bens. É assim que o governo brasileiro age. Não é uma crítica, mas é o que acontece. Se você dever ao Estado, o Estado faz uma execução fiscal contra você, tudo isso. E se ele te deve, ele não paga. E quando paga, paga parcelado. É isso que vai acontecer no ano 2023 com relação aos precatórios do Amazonas. Apesar que era um estado que estava pagando super bem, super em dia. Comparando com outros estados que paga ano 2019, né? Terminou ali de pagar 2019, o ano passado, então vai pagar 2020, 2021, 2022 e 2023 agora. Ou seja, 4 anos aí para iniciar esses pagamentos, mas pelo que a gente vê agora que vai demorar um pouco mais do que vinha, né? É isso. Quem é credor pode pesquisar projeto de lei 490 de 2022. Eu não tenho ideia se foi aprovado ainda, mas que está na Câmara para ser votado. Se for votado, afeta todo mundo. E aí, quem é credor vai esperar um pouco mais. É isso. Até lá. Tchau.